Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com bastante saúde. A tia Domingas está muito feliz por estar aqui mais uma semana com vocês. Hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de muita aprendizagem. Essa semana nós iremos continuar estudando o gênero histórias narrativas, que são as famosas histórias clássicas. Os contos de fadas também fazem parte desse gênero histórias narrativas, não é isso? Iremos continuar com a mesma letrinha. Quem lembra o nome da letrinha? Muito bem, a letrinha S, que faz o sonzinho, ó, certo? Nós vamos aprender também que a letrinha S tem um outro sonzinho em ocasiões especiais. Às vezes ela faz o sonzinho da letrinha Z, tá certo? Que a tia já explicou um pouquinho desse som para vocês, não é isso? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu espero que todos estejam bem. E hoje é um dia especial. Vocês sabem por quê? Muito bem, porque hoje é o aniversário da nossa cidade, a cidade onde a gente mora. Vocês sabem o nome dela? Isso mesmo, Teresina. Teresina hoje completa 169 anos. Então, parabéns para a nossa cidade. Nossa cidade que nós moramos. Eu adoro morar em Teresina. E vocês, gostam de fazer parte dessa cidade? Então, hoje é o aniversário dela e hoje nós vamos fazer uma atividadezinha bem simples, só para relembrar, para não passar em branco o aniversário da nossa cidade, tá certo? Então, vamos relembrar algumas características do gênero que a gente está estudando, certo? O gênero que a gente está estudando aqui, ó, tem que ter o quê? Os personagens, né? Que a tia já falou isso para vocês, que são quem faz parte da história. O espaço é o lugar onde aconteceu essa história. Tempo é quando aconteceu a história. Algumas histórias a gente identifica logo quando aconteceu, ou através da imagem a gente percebe. Então, tempo é tudo que se refere ao dia, anos, meses, algum tempo atrás, há muito tempo atrás. Então, faz parte do tempo. Ações, o que são essas ações, tia Domingas? Os personagens que fazem parte dessa história, eles vão fazendo algumas coisas que são as ações, e dessas ações vai acontecendo outras. Início, meio e o fim. Então, as histórias narrativas têm essas características: personagem, espaço, tempo. Os personagens fazem as ações e ela tem que ter um início, um meio e um fim. O início, né, aconteceu alguma coisa, o meio começou a se resolver aquele problema, aquela ação, e o fim é como terminou a história, tá certo? A tia hoje trouxe para vocês essa imagem aqui. Vocês conhecem essa personagem? Muito bem, isso mesmo. Essa personagem aqui é a Pequena Sereia. Vocês conhecem a história dela? A tia vai contar um pouquinho da história da Pequena Sereia, que é uma história narrativa, que começa assim: era uma vez, há muito tempo, a Pequena Sereia gostava de tomar sol, né? Sol em uma pedra. Ela ficava sentada, olhando, né, os navios, olhando as pessoas, e ela criou lá no seu coraçãozinho o desejo de ter pernas. Foi isso? E aí ela procurou lá no fundo do mar uma bruxa, certo? Para fazer esse feitiço para ela, para dar pernas para a Pequena Sereia, que o nome era Ariel, certo? Então Ariel, que era a Pequena Sereia, procurou essa bruxa lá no fundo do mar e pediu para ela fazer um feitiço para que ela pudesse ter pernas, para ela poder caminhar na terra. Será que a bruxa aceitou? Ora, se não aceitou. Só que essa bruxa era muito má. E aí ela pediu uma coisa em troca do feitiço que ela ia fazer.
ela ia dar pernas para a Ariel, para a pequena sereia, mas em troca ela queria a voz da pequena sereia. E aí, será que a pequena sereia aceitou? Como ela estava com muita vontade de conhecer o príncipe que ela sempre via, ela aceitou. Então a bruxa fez um feitiço, transformou a cauda da Ariel em pernas e ficou com a voz dela. Ela não podia mais falar. Quando a Ariel acordou, ela estava numa praia e foi encontrada pelo lindo príncipe, que se conheceram, e a bruxa depois se transformou em uma mulher, em uma menina, e queria se casar com o príncipe. E a Ariel sabia que aquela menina, que aquela moça era uma bruxa, mas ela não podia falar porque ela estava sem voz. E aí teve vários acontecimentos e no final a Ariel, o príncipe, descobriu que aquela jovem era uma bruxa, que a moça que salvou ele quando o navio afundou era a Ariel. Eles se apaixonaram, se casaram e viveram felizes para sempre. A tia aqui só resumiu a história da pequena sereia, que é uma história narrativa. Vocês perceberam que a tia contou. Narrar é contar os acontecimentos. E ela teve o início, o meio e o fim. Não foi isso? Então, nessa história que a tia contou, tem um nome que começa com a letrinha S, que faz parte do título. Vocês perceberam? Isso mesmo, sereia. Está aqui, ó. Sereia começa com a letrinha S, que é a letrinha da semana, que faz o sonzinho S. Mas o S também tem outros sons. Igual aqui no nome, ó, casa. O S, ele tem um som de Z. Quando ele está entre duas vogais. Aqui eu tenho a vogal A e a vogal A. Ele está no meio, então ele tem um som de Z. E tem algumas palavras que tem dois S's. Quando isso acontece, os dois S tem um som S, tá certo? Então aqui, ó, casa, sereia, massa, tá certo? Essa semana também nós iremos continuar estudando os sinais de pontuação, que vocês já conhecem. O ponto final, ponto de interrogação, exclamação, dois pontos e o travessão. Esses dois aqui são novos. A gente encontrou eles nas histórias narrativas, né? Os dois pontos para indicar que o personagem vai falar e o travessão para indicar a fala do personagem, tá certo? Então, vamos lá continuar com as nossas atividades da semana. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos fazer a nossa primeira atividade no caderno. Presta atenção! Vamos lá, meus amores, para as nossas atividades no caderno. Hoje, essa semana, nós não iremos trabalhar com o livro Apis, tá bom? Nós iremos trabalhar com atividade xerocada, atividades no caderno, combinado? E a nossa primeira atividade no caderno é um ditado adivinhado. Vocês vão pegar a fichinha de vocês, fazer o cabeçalho bem bonito, colocar a data, o nome de vocês já sabem como é que funciona, não é isso? E a tia vai dizer algumas pistas e vocês vão tentar adivinhar de qual história eu estou falando. Você lembra que a tia contou a história da pequena sereia? Um resumo, né? A tia não leu, ela apenas recontou da forma que a tia lembrava. Então, você ler uma história é diferente de você recontar. Porque na hora que você vai recontar, você vai lembrando e vai contando da forma que você entendeu. Certo? E a nossa primeira atividade no caderno vai relembrar um pouquinho das histórias narrativas, dos contos de fadas, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, faça o cabeçalho com a letrinha cursiva, bem caprichado, e escreva os números de 1 a 7, porque vão ser 7 títulos de histórias narrativas, dos contos de fadas. Então, se é título, não é só um nome, certo? É o nome da história. E aí,
título, a gente tem que começar com letra maiúscula. Vamos prestar bastante atenção nesses detalhes, que a tia sempre fala, ó, frase inicia com letra maiúscula. Só que ainda tem alunos que escrevem com letrinha minúscula a frase. A tia sempre procura corrigir, falar, olha, faça a correção. É com letrinha maiúscula que se inicia a frase. Então, os títulos dessa primeira atividade tem que começar com letra maiúscula. Vamos lá? Preste atenção à dica. Quem usou o sapatinho de cristal no baile oferecido pelo príncipe? Que história é essa? É o nome da história que você vai dizer. Nessa história, a personagem usou um sapatinho de cristal e foi para o baile. Então, esse é o primeiro título. Descobriram qual é? 2. Ela ficou presa em uma torre e tinha lindas tranças, longas tranças. Qual é o nome dessa história? Ela estava presa e o cabelo dela era muito comprido, tranças que ela jogava pela torre. Como é o nome dessa história narrativa, desse conto? 3. Vamos lá? Menina que era metade sereia e metade humana. Como é o nome dessa história? Olha só, a tia contou ela aqui para vocês. 4. Foi envenenada por uma maçã, com uma maçã. Como é o nome dessa história? O título 4. Foi envenenada por uma maçã. Já descobriram? 5. Sempre andava de capa. Como é o nome dessa história? Eu tenho certeza que vocês conhecem. A personagem dela sempre andava de capa. 6. Construíram suas próprias casas. Eram irmãos e construíram suas próprias casas. Como é o nome dessa história? E 7, que é a nossa última frase, nosso último título. Ele era diferente de todos os seus irmãos, mas no final se transformou em uma linda ave. Como é o nome dessa história? Eu espero que vocês consigam acertar todos os títulos dos contos. Se a tia falou muito rápido, você volta o vídeo de novo, escuta e tenta descobrir o título da história, tá bom? Então, beijo e até mais. Capricha na letrinha!